Já abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, o texto você conhece, mas é muito importante, a Bíblia é a palavra rema de Deus, ela tem sempre um recado novo para os nossos corações. Lucas, capítulo 15, fala de perdas. A perda da ovelha, a perda da moeda e a perda do filho. Diz assim a partir do versículo de número 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança, e assim ele partiu da sua propriedade. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Como é que ele viveu? Irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se em uma das cidades daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e alforrebas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Verso 17, caindo em si. O que ele fez? Caindo em si. Disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai. E ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trate-me, porém, como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu, abraçou seu filho e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao servo: Venham, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado os seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e alegrar-se, pois o meu filho que estava morto voltou à vida, o que estava perdido foi achado, e começou a festejar o seu regresso. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Família é algo muitíssimo importante. É o nosso primeiro ministério. Na verdade, Deus só criou 2 instituições na terra: a família e a igreja. Deus não criou partidos políticos, Deus não criou ONGs, Deus não criou cidades, Deus não criou países, Deus não criou a ONU. Tudo isso é situação terrena. Deus criou a família e a igreja. E por isso, você sabe, não existe mais instituições tão atacadas na terra do que a família e a igreja. Você percebeu como é que o mundo persegue? Jesus já denunciou Satanás, que ele veio matar, roubar e destruir. E o foco dele é matar, roubar e destruir a família e a igreja. Por isso, se tem uma causa que você tem que abraçar como cristão, é a causa da família e a causa da igreja. Abrace sua família e defenda. Abrace a igreja e a defenda. Porque elas estão na mira do diabo para serem atacadas. A sociedade, ela cai em cima tremendamente da família e da igreja. Nós vimos esses dias agora, na campanha eleitoral, a maior prova de preconceito contra a igreja e a fé evangélica que eu já tinha visto na história desse país. Se você vai votar ou não, na Marina é uma opção sua, é uma opção que a maioria dos nossos pastores temos entendido. Não é por causa de política, não. É entender o momento profético que estamos vivendo na nação. Mas, a despeito disso ou não, a Folha de São Paulo fez uma matéria negativa sobre ela, porque ela disse uma coisa: eu leio a Bíblia antes de tomar decisões. Peraí. Por que fazer uma balbúrdia sobre isso? Você viu na história desse país alguém criticar algum político porque ele vai à Aparecida antes de tomar decisões? Você já viu alguém criticar porque consultou um pai de santo, recebeu uma baforada, fez o caminho de Compostela lá na Espanha, que consultou seus amigos? Não interessa quem ele consulta, interessa que se ele foi eleito, ele tem que tomar decisões e tem que responder por ela. Mas isso é conversa fiada, não cai nessa não. Isso é só para acuar os crentes. Espera aí, alguém criticou Abraham Lincoln? Acabou de passar o filme da sua biografia e ele disse a mesma coisa, que as suas decisões sempre foram pautadas pelas Escrituras. Você viu alguma confusão sobre isso?
Você já viu, acabou de tomar posse Lewandowski, e citou na sua posse um pastor batista dos Estados Unidos chamado Luther King, que também sempre pautou a sua luta pelos direitos humanos pela Bíblia. Qual o problema? Mas é a questão do preconceito. A questão não tem a ver com a Marina, a questão não tem a ver com política, a questão tem a ver com, claro, preconceito contra a fé cristã, a fé evangélica e a família. Nós estamos vendo dias, irmãos, que o que era feio passou a ficar bonito, o que era bonito passou a ficar feio. Então, se você diz que você vai para a balada, tudo bem. Se você vai para a igreja, você é otário. Se você tem uma família disfuncional, beleza. Se você tem uma família direitinho, você é trouxa, você é retrô. Espera aí. Mais uma das marcas finais dos tempos. E por isso precisamos cuidar, zelar e defender a família. Para introduzir esta palavra, quero mostrar para você umas fotos. Pode colocar aí o primeiro slide, que eu quero que você entenda a questão sobre a importância da sua família. Nós temos esta pirâmide que alguns a defendem quase como uma base bíblica. Tem gente que fala assim, ó, primeiro é Deus, depois o meu cônjuge, depois os meus filhos, depois o meu trabalho secular, depois o meu ministério. Espera aí, aonde tem isso na Bíblia? Me mostra um capítulo, um versículo que tem essa pirâmide. Primeiro que eu não gosto de pirâmide. Não acho legal isso para crente. Pirâmide financeira, esse negócio aqui, sabe onde tem? Entre os incas, entre os maias, entre os astecas, entre os egípcios. Eu acho que eles não são boa referência cristã e bíblica e espiritual para nós, correto? Também algumas sociedades secretas usam, também acho que não é uma boa referência para nós. Então, pirâmides não são boas referências. Não tem uma referência bíblica sobre pirâmide. Não tem nenhuma. São todos povos pagãos que usam. Mas a gente pega um símbolo pagão, bota ali um princípio que dizemos que é bíblico, e aí parece que fica bom, né? E aí eu começo, não, primeiro é Deus, até porque se eu sou cristão e eu não falar que primeiro é Deus, fica mal, né? Não fica politicamente correto. Depois é meu cônjuge, meus filhos, trabalho secular e ministério. Sabe quando que nós vamos encher essa galeria pensando assim? Nunca. Sabe quando nós vamos trazer Jesus de volta à terra? Nunca. Essa não é a maneira de pensar, porque isso aqui é uma pirâmide, isso aqui é um organograma de vaca, isso aqui é uma divisão que não precisamos dela. Pode colocar o outro. Nós temos que pensar da seguinte maneira. Nós temos que pensar assim. Um cristão, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Paulo diz, minha vida é Cristo e o morrer é lucro. O que Paulo diz? Jesus é o centro da minha vida. Você não precisa departamentalizar a sua vida. Jesus é o centro, vai ter tempo para todas as coisas e você vai fazer tudo perfeito ao seu tempo. Pode ir passando. Jesus é o centro, você tem uma relação com Deus de adoração, não é de algum momento, é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Jesus é o centro, você tem uma relação conjugal, onde o que serve para o mundo não serve para você. Onde o seu casamento tem limites e tem padrão. Onde não é o programa de TV que serve para você, não é aquele manequim que serve para você, porque no seu casamento, até a forma como você se veste, também é uma forma de adorar a Deus. E você faz isso na sua vida 7 dias por semana. Você está pensando e orando na sua família. Não é um momento que você está em casa, mas Jesus é o centro, a sua família está no centro também. Jesus é o centro da sua vida. Você tem um momento com os seus filhos, mas não só aquele momento em que você está com ele fisicamente, mas você está pensando com seus filhos, você está orando pelos seus filhos, seja no trabalho, na escola, você está com os seus filhos, porque eles são prioridade sempre. A cada momento nós vamos entender que Deus vai nos dar a oportunidade certa de priorizar. Se você tem 3 filhos, qual que você ama mais? Os 3, mas qual que você expressa mais amor? É o que mais precisa. Se ele caiu,
Você tem 3, mas aquele que caiu ali é o que mais você vai dar amor naquele momento. Quer dizer que você não ama os outros 2? Não, mas é aquela hora aquele que mais precisa. Então a relação, quem tem Jesus no centro, não vai deixar os seus filhos nem para mais nem para menos do que a igreja. Eles vão ter o seu lugar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também, Jesus é o centro, você tem a sua prioridade do seu trabalho. O seu trabalho não pode estar na rabeira, sabe por quê? Senão você vai ser despedido. E se você vai ser despedido, como é que você vai educar os seus filhos? Como é que você vai ajudar no projeto Neemias? Não, o seu trabalho é muito importante. Quando você está no seu trabalho, lá você tem que ser o melhor. Porque Jesus é o centro. Ah, não, eu vou tratar o meu trabalho em 4º lugar. Não, quando você está no seu trabalho, o seu trabalho é em 1º lugar. Você concebe, você está no seu trabalho, toda hora pega o telefone e manda um torpedo para sua esposa: Benzinho, eu te amo, Benzinho, você é especial. E você manda 10 torpedos para ela durante o dia, só para dizer que a sua esposa é mais importante. Sabe o que seu chefe vai fazer? Vai despedir você. Porque você não está sendo profissional. Não é isso que vai fazer a diferença. Você tem que saber que Jesus é o centro. Então, para dar bom testemunho, você tem que trabalhar com seriedade. Jesus é o centro, você tem também o ministério. O seu ministério. Ele é muito importante. Ele não está na sobra. Eu tenho 4 filhos. Os 4 amam ir na igreja. Os 4 amam sua célula. Os 4 amam estar com Jesus. Eu nunca coloquei um peso nos meus filhos sobre o ministério. Eles iam juntos. Tem gente que chega em casa, só reclama da igreja, só fala mal de... E abriu outro culto agora. E não sei o quê. E tal. Os seus filhos vão crescer não gostando da igreja. Ame a igreja, ame o seu pastor. Nas suas refeições, ao dar as mãos, primeira pessoa, ore pelo pastor que vocês têm. Ore pela liderança da igreja. Porque ela não tem que ser lembrada na hora que você vem para a igreja, mas sim na hora do todo. Porque Jesus é o centro. Se Jesus é o centro, tem um momento sempre presente. A igreja faz parte da sua vida. A igreja faz parte da sua vida. Como o pastor Carlos Alberto ensinou aqui, a igreja não é uma empresa, a igreja é sua família. É uma declaração de fé que vocês têm. Somos uma família, o quê? Que é a igreja. E a igreja é sua família. Como é que você vai se lembrar da igreja só no domingo, quando você vem na igreja? A igreja faz parte da sua vida, a igreja faz parte das suas orações, a igreja faz parte da sua contribuição, a igreja faz parte do seu ambiente. Entenda, Jesus é o centro. Ele não quer a base nem o topo. Ele quer o centro da sua vida. Se Jesus é o centro da sua vida, você vai ser um bom pai. Se Jesus é o centro da sua vida, você vai ser um bom funcionário. Vai ser um bom patrão. Se Jesus é o centro da sua vida, você vai ser um bom discípulo de Jesus Cristo. Agora, eu não quero um bom membro que Jesus não esteja no centro da sua vida. Sabe por quê? Ele pode se tornar um viciado em igreja, superativo na igreja, vem muito para a igreja, mas matou a sua família. Vem muito para a igreja, mas é um funcionário irresponsável, amanhã é demitido e está precisando ser sustentado pela igreja com cesta básica. Jesus é o centro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A coisa mais importante da sua vida não é o seu casamento. A coisa mais importante da sua vida não é o seu ministério. A coisa mais importante da sua vida não são os seus filhos. A coisa mais importante da sua vida é Jesus Cristo. Ele é o começo, ele é o fim. É por ele que você existe. E quem bota Jesus no lugar certo vai conseguir cumprir esse ciclo da vida de forma natural, não é programado. Não, agora eu sou pai. Agora eu sou filho. Agora eu sou membro da minha igreja. Agora, está parecendo gato que tem 7 vidas? Você tem uma vida só e a sua vida é Jesus. E isso é um estilo de vida natural. Então, entenda isso como um princípio natural para viver. Passa, pode ir. Vamos voltar a esse texto. Leia comigo. Pois este filho estava morto e voltou à vida.
Estava perdido e foi achado, e começou a festejar o seu regresso. Esse texto, na verdade, não é a parábola do filho pródigo. Esse texto é a síntese do coração de Deus. É a parábola do pai amoroso. Esse texto ele não fala sobre o filho, esse texto fala sobre o pai, o coração do pai. Existe basicamente dois tipos de pais feridos dentro das nossas igrejas. E talvez hoje à noite tenha aqui alguns deles. Os que chegaram na igreja com seus filhos crescidos e, por terem sido criados fora da igreja, agora isso fere muito você. Você fica pensando, se eu tivesse me convertido mais cedo. Mas você se converteu mais tarde. Tem algum pai aqui nessa situação que se converteu mais tarde e o seu filho ainda não está na família da fé? Levanta a mão. Temos vários. E há um outro grupo de pais feridos, pais cujos filhos foram criados na igreja, mas cresceram e se desviaram. Isso gerou dor no seu coração e pesa tristeza no coração de alguns. Tem alguns nessa situação? Tem também, tem muitos. Queridos, mas existe esperança nesse texto para curar estas tristezas de cada coração, independente de uma situação ou de outra. Se você tem um papel e uma caneta aí, você pode anotar. Por que filhos de pais crentes se desviam? Por que filhos de pais crentes se rebelam? Talvez você esteja com um filho que não saiu da igreja, mas ele está dentro da igreja, longe da igreja. Talvez você tenha filhos que estão dentro da igreja, mas estão vivendo em rebeldia dentro de casa. Existe esperança para pais feridos. Eu não sei a resposta, porque filhos de crentes se desviam, mas existe provavelmente muitas respostas. Através de toda a Bíblia, nós vemos pais que tiveram filhos que se desviaram. Adão, Noé, Samuel, Eli, Davi. Por que a Bíblia desnuda os seus heróis? Por que a Bíblia é o único livro que conta a história das bênçãos na família, mas também conta que filhos de pais fiéis também passaram por dificuldades? Porque a Bíblia não quer gerar pessoas que não têm problemas. Somos seres humanos. Diga comigo. Somos seres humanos. E atravessamos problemas, atravessamos dores. Mas temos que olhar um pouco mais amplo, a perspectiva de que na nossa dor o Senhor se manifesta sobretudo como nosso pastor. Só experimenta o consolo do pastor quem é ovelha, em especial ovelhas que sofrem. Há 3 estágios na rebeldia típica de um filho. Seja um filho que saiu da igreja ou um filho que continua rebelde dentro da igreja. 3 estágios. O primeiro estágio é o da rebelião. O segundo estágio é o estágio da reavaliação. E o terceiro estágio é o estágio do retorno. Os 3 com R para você não esquecer. Normalmente a rebeldia traça esses 3 princípios. E em nome de Jesus, que você veja o último estágio na sua família, em nome de Jesus. Vamos dizer os 3? Quais são os 3 estágios? Rebelião, reavaliação e retorno, em nome de Jesus. Se a sua esposa está no primeiro estágio, que você veja a reavaliação e o retorno. Se o seu filho está no segundo estágio, espere, porque ele vai chegar ao terceiro, em nome de Jesus. Nós vemos esses 3 estágios nesta história aqui, do filho distante, do filho perdido, do filho pródigo. Mas vemos a atuação do pai amoroso. Primeiro estágio, estágio da rebelião. Verso 12. Em todos os relacionamentos pais e filho há uma luta pelo poder. Desde o primeiro dia, na verdade, quando a criança nasce, a questão é quem está no poder. Quando eles são recém-nascidos, os pais estão 100% no poder. Mas com o tempo que eles vão crescendo, esse controle é transferido aos filhos. E a criança começa a entender isso rapidamente. No verso 12, há uma confrontação desse crescimento desta dimensão. Ele diz, pai, quero a minha parte na herança. Peraí, que herança? Herança se tem quando morre.
mas ele queria esta herança antes. A rebelião faz isso. A rebelião faz a gente querer o que não tem. Um jovem que quer transar antes do casamento com a sua esposa, ele está com a sua namorada, ele está no estágio da rebelião, porque ele quer algo antes do tempo. A rebelião quer as coisas antes de acontecerem. Não é indo para a rua com black bloc que a gente vai resolver qualquer coisa nessa nação. É querer tomar força algo que ainda não temos. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para o namoro. Há tempo para crescermos na vida. Há tempo para o salário aumentar. Há tempo para a gente progredir. Não por força e não por violência. A rebelião nasceu no coração de Lúcifer. E todo aquele que quer segui-lo age com rebelião. Em nome de Jesus, que nenhum jovem desta igreja se levante com rebelião na sua casa, que nenhuma esposa se levante com rebelião dentro do seu lar, que nenhum filho desta casa se levante contra a rebelião contra os seus pastores, porque o princípio disso não está nas Escrituras. Se apenas aquele desejo fosse contido, ele poderia terminar por ali. Mas ele foi alimentado. No verso 17 e 18, e também no verso 13, vemos: poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um lugar distante. A rebelião leva você a partir para dar longe das pessoas que você ama, partir para longe da segurança. A rebelião nos tira do lugar seguro e nos leva para fazermos bobagem. Hoje há crianças que não têm, de maneira nenhuma, condições de sair, mas pela rebelião acabam saindo. Ficam passando por cima do seu lugar seguro. O que fazer quando os filhos são velhos suficientes e eles não querem mais o controle dos seus pais e eles dizem: estou saindo fora, eu quero cuidar da minha vida, eu quero cuidar da minha carreira, eu quero ir embora, eu quero porque quero casar. Eu quero sair de casa. Você lida com o rebelde da seguinte maneira, anote aí. Você precisa tomar 3 decisões. 3 decisões no estágio da rebelião. Primeiro, você os deixa ir. Você os deixa ir. Você os deixa ir. Não tem como. Você não pode botar bola no pé de ninguém. Você não pode prender. A Bíblia diz: partiu para uma terra distante. Ele partiu por quê? Porque o seu pai o deixou ir. E o seu pai, nesta parábola, representa Deus. Deus não segura ninguém. E o seu pastor aqui é pai. Se você quiser ir embora desta igreja, ele vai ficar muito triste, mas ele não vai prender você. Ele vai deixar você ir. Observe que o pai não saiu correndo atrás do seu filho, ele o liberou. Desde o seu nascimento, nós nos preparamos para sair de casa, só que tem a hora certa de sair de casa. Provavelmente a coisa mais difícil da paternidade é saber quando segurar e quando deixar ir. É igual também a hora de se aposentar, a hora de terminar o ministério, a hora de passar, a hora de deixar o outro vir. Ninguém segura ninguém. Quando você precisa deixar os seus filhos irem, pais, entendam isso. Se o seu filho tem 18 anos e chega para você: eu quero ir, você precisa deixar ir. Uma outra coisa que você precisa deixar: você os deixa cometer os seus próprios erros. Você precisa deixar ele se matricular na Universidade das Cabeçadas. Não tem jeito. Se ele quer, porque quer. Se ele vai, você não tem que abençoar o erro dele, mas você precisa deixar ele cometer os seus próprios erros. Verso 13, a parte B, diz: e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. No princípio tudo era magnífico, tudo era festa. Você acha que o pai sabia que ele ia desperdiçar o dinheiro? Ele tinha absoluta certeza. Você acha que o filho estava se metendo numa encrenca? O pai tinha absoluta certeza disso. Você acha que o pai foi tentado a mandar cartas para o seu filho dizendo: filho, volte? Ele foi, mas ele não fez. O pai entendeu que havia uma coisa que só ele podia experimentar: passar pelas suas próprias experiências. Nós não podemos proteger os nossos filhos quando eles crescem. Eles precisam ter as suas próprias experiências. Ele precisaria estar matriculado nisso.
Era arriscado, era difícil, era uma dor terrível para o pai, mas ele precisava deixar ir. Aconselhe, mas não o proíba, porque nesta geração a palavra proibido vai ser quase um incentivo para fazer. Provérbios 20 e 30, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz: os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. Nós estamos vendo num tempo que a sociedade tirou a disciplina, e onde tira-se a disciplina, gera-se a baderna e a anarquia. Terceira coisa, você os deixa colher as consequências das suas escolhas. Por quê? Ou você paga agora ou você paga depois. Eu chamei os meus 4 filhos, quando eles eram ainda menores, e eu disse para eles assim, ó, eu sou pai. Eu vou estar com vocês em toda e em qualquer circunstância. Não importa o que vocês fizerem, eu vou estar com vocês. Mas vocês têm que entender o seguinte, vocês vão escolher se eu vou estar perto de vocês sorrindo ou chorando. Mas eu vou estar perto de vocês. Agora, eu não vou poder estar perto de vocês chorando, sorrindo, se o que vocês estão fazendo está fazendo Deus chorar. Vocês escolhem. A gente, como pai, não financia só para os nossos filhos transporte, estudo, também na fase pequena entretenimento. Mas os meus filhos, quando eram pequenos, eu nunca dei dinheiro para eles, cegamente para eles irem ao cinema. Sempre eu perguntei, o que vocês vão assistir? Porque eu não vou patrocinar a morte dos meus filhos. Meus filhos nunca assistiram, na fase pequena, qualquer filme que tenha algo que é contra aquilo que a gente crê, a gente prega. Série Crepúsculo, toda uma questão satânica que está ali sendo exposta às crianças. Série Harry Potter, que tem a ver com toda a questão satânica da feitiçaria. Quando eles crescerem e eles tiverem o dinheiro deles, eles podem ir em qualquer lugar. Mas com o dinheiro que Deus me deu, eu não vou patrocinar o assassinato espiritual dos meus filhos. Dias atrás, em São Paulo, na Califórnia, o filho do autor de Jogos Vorazes se suicidou. Aí a gente pode dizer, é coincidência. O pai dele pega um livro e escreve um roteiro de filme que a história é só assassinato. Isso edifica o quê? Porque nós temos que entender um princípio. Aquilo que não me edifica, me atrapalha. Não tem como. Então, se o seu filho de menor vai no cinema e vai com o seu dinheiro, você precisa perguntar 2 coisas para ele. O que você vai ver e com quem? Você não pode simplesmente virar um caixa de banco, onde o seu filho passa e faz um saque. Não é assim. Agora ele vai crescer. Aí depois ele toma as suas decisões e as suas escolhas. A desobediência machuca. Fala sempre isso para os seus filhos. Diz o texto, verso 14. E havendo ele gastado tudo, o que aconteceu? Começou a passar o quê? Necessidade. Então, na fase da rebelião, você precisa permitir que o seu filho passe por esses 3 estágios. Deixe ele os ir, deixe ele cometer os seus próprios erros e deixe ele ter as suas próprias escolhas. Você não vai preparar filhos fracos, você vai preparar filhos fortes. Acorde com ele algumas coisas. Tenha conversa com ele para algumas coisas. Queridos, os nossos filhos, depois que crescem, nós não podemos ser responsáveis por todas as suas escolhas. Sabe por quê? Eles têm amigos que você não tem controle sobre eles. Eles leem livros que você não concorda. E eles ouvem professores, os quais você não tem nenhum controle sobre isso. Então, portanto, entenda que se na fase adulta eles tomam decisões que você não concorda, eles vão responder por ele. Deixa eu dizer uma coisa, olha para cá, meu irmão. Se seu filho tem mais de 18 anos e ele comete um crime, ele vai responder para você ou para o Estado? Então, como é que o seu filho maior de idade comete um pecado e você vai se sentir culpado disso? Se o seu filho é civilmente já autônomo,
e ele comete um crime, ele vai responder para o Estado, como é que você vai responder pelo pecado dele? Você vai chorar pelo pecado dele, mas o pecado dele ele vai responder para Deus. Pai, se você criou seus filhos no caminho do Senhor quando ele era criança, quando ele era junior, quando ele era adolescente e adulto, ele se desviou e fez escolhas erradas, ele tomou decisões erradas, não existe culpa sobre a sua vida. Quem coloca culpa nos pais nesse sentido é o diabo que atribui culpa. Deus não atribui culpa a ninguém, porque Deus não é um Deus de culpa, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor. Se os seus filhos cresceram e tomaram decisões erradas, meu irmão, minha irmã, tenha certeza que essa culpa não te pertence. Ele vai precisar acertar isso com Deus. Segundo estágio, é o estágio da reavaliação. Eu espero que, em nome de Jesus, todos os filhos e todas as pessoas da sua casa que estavam no estágio da rebelião, eles possam chegar a esse segundo estágio, a reavaliação. Versos 17 e 19. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância? Olha a diferença, gente, olha a diferença. Antes ele tinha atitude, dá-me. Agora a atitude dele é faz-me. Faz-me. Antes a atitude dele é: pai, me dá minha herança. Agora lá no fundo do poço, ele diz: pai, faz-me. Que em nome de Jesus possamos ver todos que estão em rebelião, agora numa nova situação, na atitude agora de quebrantamento. Agora ele estava quebrantado. O que mudou? A atitude. A atitude mudou tudo. Sua atitude antes era de arrogância, porque a rebeldia já era isso. O rebelde é arrogante. O rebelde é arrogante. Às vezes eu fico olhando como esses ditadores da América Latina, eles falam. Você não vê um Evo Morales, um Maduro, falando na televisão, numa atitude. Jesus nos ensina sobre humildade. Os caras só vivem de bravata, só falam com arrogância. Aqui no Brasil também tem. Uma arrogância, uma empáfia, que a gente vê o diabo na pessoa, mas não vê Deus. Gente, isso não nos pertence. Bem-aventurados humildes, porque eles verão a Deus. Quem não for humilde vai ver o capeta, não vai ver. Quem for humilde vai ver Deus. Agora, quem não for humilde vai ver o capeta. Porque a humildade, gente, é negócio de Deus, e Deus vai ver eternamente com os humildes. Os mansos herdarão a terra. É coisa de Deus. Então, a atitude. Entre um estágio para o outro, o que mudou é a atitude. Quem está debaixo de rebelião tem uma atitude arrogante. Quem está debaixo de quebrantamento tem uma atitude de humildade. Faze-me um dos teus empregados. Ele não queria nem mais ser filho, queria ser empregado. O que você faz nesse estágio? Anota aí. No estágio do retorno, da reavaliação. Você ora pelo seu filho, você os entrega para Deus e você espera pacientemente. Você espera pacientemente. Espere. Se você está com alguém na sua casa, no estágio da reavaliação, espere. Enquanto você ora, enquanto você entrega-os para Deus, Deus está trabalhando. Em qualquer situação, espere. Espere por retorno, arrependimento e graça. Nesse estágio, ele teve a consciência: eu estou saindo fora daqui. Que em nome de Jesus, todos nós, inclusive eu e você, quando a gente estiver no estágio da reavaliação, a gente esteja pensando: deixa eu sair fora da rebelião. Terceiro e último estágio, o estágio do retorno. Verso 20. Levantou-se e foi para a casa do seu pai. Ele disse: chega, eu tenho que retornar, eu estou voltando para casa. Estando ele ainda longe, o pai o viu, encheu-se de compaixão, correu, lançou-se no pescoço e o beijou. A gente precisa beijar os que estão voltando. Quando o seu filho, a sua esposa, o seu discípulo, a pessoa da sua célula, o seu irmão estiver voltando, anote aí qual vai ser as atitudes que você tem que ter com ele. Ame o seu filho fielmente.
ame o seu filho fielmente. Verso 20, seu pai o viu e encheu-se de compaixão. Compaixão é sentir com o coração do outro. Quando alguém voltar, não procura saber detalhes, não procura saber de desculpas, não procura saber de justificativas. Abrace, beije, festeje. Depois você pode perguntar alguma coisa. Quando alguém te pedir perdão, não hesite, perdoe. Tem crente que ainda tem a cara de pau, foi ungido com óleo de peroba. Alguém chega e pede perdão e ele fala, eu vou pensar, me dá uns dias. Isso não é perdão. Perdão é imediato. Perdão é resoluto. Mantenha o seu coração aberto para receber as pessoas que voltarem. Perdoar e amar. Segundo, aceite seu filho incondicionalmente. Ele pode voltar marcado. Ele pode voltar mutilado. Mas é seu filho e ele voltou. Celebre, celebre. Aceite o seu filho incondicionalmente. Correndo, lançou-se no pescoço e o beijou. O seu filho tem uma ferida, o seu filho tem uma dor, o seu filho tem uma marca. Aceite-o, porque é seu filho. E não importa o que vai acontecer, você vai ficar do lado dele, do lado dela, incondicionalmente. Receba-os, receba-os. Acolha-os, porque senão alguém do mundo vai acolher. Existem muitos e muitos e muitos e muitos que estão perdidos por falta de amor e acolhimento, dentro das igrejas e dentro das famílias. E outra coisa, perdoe o seu filho completamente. Existe esperança para pais feridos, e eu creio que todos os pais feridos vão superar a fase da rebelião, vão superar a fase da reavaliação e vão dar as boas-vindas aos seus filhos na fase do retorno. Em nome de Jesus, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão, subirão como águias. Mas o pai disse, trazei depressa a melhor roupa, vesti e deu um anel no dedo era simplesmente dar de volta o crédito, o cartão de crédito, porque quem tinha o anel do pai tinha crédito para comprar na praça. Aquele pai, ele dá de novo a filiação, ele dá de novo a cobertura espiritual e ele dá o crédito. Dê. Se volta quebrantado, tem tudo. Se volta quebrantado, tem tudo. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao arrogante, mas Deus dá graça ao humilde. Se o seu filho vier, se a sua esposa vier, se o seu marido vier, o seu marido pode ter traído você, mas se há no coração dele o arrependimento, você deve recebê-lo de volta. Receba-o de volta. Quando a gente chega a esse estágio, você não tem alternativa. Claro que você não vai liberar bênção sobre o rebelde no primeiro estágio, mas se ele chegou ao terceiro, você precisa liberar. Seja para com seu esposo, para com sua esposa, para com seus filhos, para com seus irmãos, para com os irmãos aqui da igreja. Porque quando a gente se arrepende, a gente fala a linguagem de Deus. A oração mais poderosa da Bíblia é a oração do arrependimento. Arrependei-vos e crede. Então, a banda pode subir, eu vou concluir aqui. Que nunca no seu lar falte amor, graça e aceitação. Amém? Diga comigo, amor, graça e aceitação.